Graça e paz, queridos irmãos. É um prazer estar aqui na casa de Deus mais um dia para louvar e engrandecer aquele que é único e digno de todo louvor. Então, cada um em sua casa que possa louvar a Deus, agradecer a Deus pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia. E agradecer a Deus também porque nós mais um dia temos a liberdade de louvar a Deus. Vamos orar? Ó Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Jesus, por mais um dia. Muito obrigado, Deus, por mais, ó Pai, uma semana que aqui se passou. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa e nós podemos adorar e louvar o Teu nome, ó Deus, aquele que é único e digno de todo louvor, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. Venho te pedir em especial, Jesus, por esse culto, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. Nos usa como canal de bênçãos, ó Deus. Que pessoas que possam ouvir, ó Pai, cada um de sua casa, possa ser transformado pelo poder da Tua palavra. E que Teu Espírito Santo possa estar, ó Deus, enchendo cada um, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, é assim que nós oramos. Amém. Queria convidar os irmãos que pudessem abrir a Bíblia em Efésios 2. A gente vai ler a partir do versículo 4. Efésios 2, versículo 4. Vou dar um tempinho para todo mundo conseguir abrir na sua casa. Nós vamos ler Efésios 2, a partir do versículo 4. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que nem ninguém se glorie. Versículo 9 novamente: não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu queria fazer uma pergunta para cada um que está aí. O que tem te chocado ultimamente? O que tem acontecido na sua vida, acontecido no mundo que tem te chocado? Será que é o coronavírus que tem te chocado? Será que é uma doença que alcançou alguém da sua família que tem te chocado? Será que é uma catástrofe que aconteceu que tem te chocado? Eu queria te dizer que às vezes a gente se choca muito com as coisas ruins. Mas o texto que a gente acabou de ler nos diz que Jesus nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados. Talvez você deveria hoje se chocar porque você acordou vivo, porque você acordou podendo louvar e engrandecer o nome de Deus. Nós merecíamos a destruição, mas Deus nos deu graça e nos deu misericórdia, porque Ele nos amou. Então assim nós vamos louvar a Deus, que a música que nós vamos louvar diz que: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, porque pelo seu favor, ó Deus, nós somos salvos. Isso deve te chocar, porque você está vivo, porque um dia você vai morar com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde
pertenço, Deus que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Não vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é prazer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é prazer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Sou vivo pra você, não sou do mundo não. E é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A graça de Deus nos basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu,
que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins te cobre o rosto ante a ti. Eu escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Tua graça me basta, E tua presença é o meu prazer. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade de estar aqui na tua presença, Senhor, para te adorar nesta noite com aqueles que estão em casa, Pai, mas estão reunidos em teu nome, Senhor. Ó Pai, sabemos que estamos vivendo, Senhor, um caos neste mundo, Senhor, mas o Senhor está olhando por nós e por cada um de nós, ó Pai, que estamos te buscando, ó Deus. Mesmo, ó Pai, às vezes a gente fica, Senhor, pensando como será o amanhã, mas o Senhor sabe de todas as coisas antes que pensássemos. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Nós te agradecemos nesta noite, pedimos ao Senhor a bênção do Senhor sobre todas as famílias que estão nos assistindo nessa noite. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos aqui nessa noite, podendo louvar e bendizer o nome do Senhor. Que bom termos essa oportunidade. Que bom estarmos aqui para buscarmos
à face daquele que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. O Deus que de fato nós precisamos buscá-lo todos os dias, todos os momentos, porque a nossa vida, ela se resume a nada sem a presença do nosso Deus. Então você que está conosco, você que já chegou aqui através dessa transmissão, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Muito bom estarmos juntos através dessa transmissão para ministrarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero convidar a todos para que abram comigo as suas Bíblias no livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 11. Samuel, capítulo 1 Samuel, capítulo 17, verso 1 até o verso de número 11. Há 2 domingos atrás eu preguei também nesse texto sobre o tema Não Recuarei. E Davi nos deixa alguns exemplos de que diante das situações complexas da vida, diante dos inimigos, diante dos gigantes que se levantam contra nós, Davi nos deixou então, através da mensagem de 2 domingos atrás, alguns exemplos para que nós não recuemos, mas tenhamos algumas atitudes, alguns princípios diante desses problemas. Nessa noite eu quero pregar sobre o tema Olhos Espirituais, vida com Deus. E eu espero que Deus, de uma maneira especial, esteja usando a minha vida para pregar a palavra e que você seja abençoado em nome de Jesus Cristo. 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 1, nos diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro, e parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu,
espantaram-se e temeram muito. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, nessa noite, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada irmão que está na sua casa, assistindo, ó Pai, essa transmissão. E essa transmissão, ó Deus, é para a glória do nome do Senhor. Esse culto é para a glória do Senhor. As canções que cantamos, as orações que estamos fazendo, todos os atos desse culto é para a glória do Senhor. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Que a tua palavra seja mesmo, ó Pai, um bálsamo sobre nós. Que a tua palavra seja o refrigério que nós precisamos nessa noite. Meu Deus, que a tua palavra nessa noite seja o alimento que cada um precisa para se fortalecer nessa noite. Meu Deus, que a tua palavra nos traga discernimento de como nós, nesse tempo, onde grandes lutas, grandes batalhas nós temos enfrentado, onde, ó Deus, um gigante chamado coronavírus tem se levantado contra nós, onde, ó Deus, temos visto de forma clara inimigos se levantando politicamente falando, onde inimigos têm se levantado espiritualmente falando. Meu Pai, nós te clamamos para que o Senhor nos dê estratégias, para que o Senhor nos dê uma palavra poderosa, ao ponto, Senhor Deus, de sairmos aqui nessa noite fortalecidos por essa palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Olhos espirituais, vida com Deus, é o tema que eu quero pregar nessa noite. Glória a Deus. Meus irmãos, diante da grande aflição que o povo israelita enfrentavam com tudo que os filisteus os faziam, surge Davi e se apresenta para a batalha. Batalha essa que podemos denominar como a grande batalha entre Davi e Golias. Inesperadamente, o pequeno Davi se apresenta para a batalha de forma improvável, porém pronto para lutar e nos deixar exemplos que precisamos para enfrentarmos nossas batalhas da vida, nossas aflições do dia a dia e enfrentarmos os mais diversos gigantes que se levantam contra nós. A história é conhecida, a batalha é uma das mais contadas na igreja. Todas as crianças conhecem o enredo dessa história que nós acabamos de ler, onde uma grande guerra travada pelos israelitas, o povo de Deus, contra os filisteus, o exército inimigo. Essa batalha é conhecida pelas crianças na escola bíblica dominical. Essa história é uma história que de fato mexe com as nossas emoções, pois o povo de Deus estava sendo afrontado, o povo de Deus estava sendo açoitado, o povo de Deus estava vivendo afrontas.
E nessas afrontas, dia após dia, a situação piorava. Dia após dia, eles não encontravam uma solução para os seus problemas. Meus irmãos, nós temos vivido também dias em que parece que quanto mais passa os dias, parece que pior a situação está ficando. Parece, meus queridos, que quanto mais semanas estão passando, a situação está piorando. Enquanto desde a primeira semana que, por exemplo, o templo está fechado, nós estamos pregando que a nossa confiança precisa estar no Senhor, que nós não podemos ter medo, que nós não podemos ficar aflitos, que nós não podemos desfalecer na fé. Embora tudo isso tenha sido pregado, infelizmente, há um grande número do povo de Deus, do Israel do Senhor, que está amedrontado, que está com medo, que está para baixo e que não consegue enxergar que há um Deus que trabalha em nosso favor. O povo de Israel estava dessa forma. Eles não tinham uma esperança, eles não tinham em quem confiar. Todos os dias, os noticiários estampavam de forma clara e triste aos olhos de Israel a notícia de que os filisteus e de que Golias havia mais uma vez vencido uma batalha. Todos os dias o povo de Israel tinha que ouvir as afrontas dos inimigos filisteus. Todos os dias Golias se levantava e dizia: há alguém que possa lutar comigo? Há alguém que possa combater contra mim? E no capítulo de número 17, no verso de número 9, Golias faz uma das mais perversas e astutas afrontas contra o povo de Israel. O povo que servia ao Senhor, o povo de Deus. Golias então, se sentindo grande, se sentindo poderoso, ele faz uma afronta terrível, e ele diz: há alguém, no verso de número 8 e número 9, no verso de número 8 ele pergunta se não há nenhum homem que desça para lutar com ele. E no verso de número 9 ele diz: se esse homem pelejar comigo e me ferir, seremos servos de vocês. E nesse momento ele faz uma afronta, ele diz: porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Um povo mau, um povo de Gate, um povo filisteu, um povo que estava afrontando o povo de Deus, agora quer que o povo de Deus passe a servir a eles. Porém, queridos, nós não devemos deixar nunca de servir o nosso Deus. Nós não nascemos para servir os deuses pagãos. Nós não nascemos para viver a servidão do Egito. Nós não nascemos para servir os ídolos. Nós não nascemos para servir de forma escrava aos homens dessa terra. O nosso servir aos homens é um servir de estender as mãos, de ser bom, de ser caridoso, mas não de viver o opróbrio debaixo das forças malignas. E agora Golias, afrontando o povo de Israel, achando que ele venceria todas as batalhas contra o povo de Deus, ele afronta esse povo. É como se o Covid-19 estivesse dizendo: eu matarei também todos que passarem meu caminho. Alguém que possa inventar, descobrir uma vacina, um medicamento
que seja eficaz ao meu combate. É como se nós estivéssemos olhando para os inimigos da nossa alma, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, e esses inimigos estivessem dizendo para nós: há alguém que possa me vencer, há alguém que possa contra mim. E nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e não vemos nenhuma forma de vencer esse inimigo. Foi justamente nesse momento que Davi se apresenta para essa batalha de forma improvável, de forma inesperada. Ninguém esperava por aquilo. Israel estava sem esperança. Israel não tinha esperança alguma. E é bom lembrarmos que durante todo esse tempo de batalha, todos eles lutaram e tentaram vencer os inimigos pelo poder de guerra, pelo poder de batalha, pelas suas forças, pelos seus apetrechos de guerra. Mas agora se apresenta Davi, e se apresentando de forma inesperada e improvável. Ele estava pronto para essa batalha, e ele nos deixa então, no que eu quero pregar nessa noite, alguns exemplos que precisamos para enfrentar também as nossas batalhas da vida, aquelas que você enfrenta no seu dia a dia, aquelas aflições, aquelas lutas, para que você enfrente os mais diversos gigantes que se levantam contra você. E eu quero aprender com vocês algumas coisas nessa noite. A primeira delas é que enquanto todos falavam de armaduras, de força, de tamanho e de chances de vitória, Davi entra em cena falando sempre do Deus vivo. Aleluia! Enquanto todos falavam uma linguagem de guerra e de batalha, Davi entra em cena falando de Deus, falando do Deus vivo, falando do Deus Todo-Poderoso. O verso de número 37, quando ele está no meio daquele momento, ele disse: o Senhor, Ele me livrou da mão do leão, do urso, Ele me livrará também deste filisteu. Ele começa dizendo: ei, vocês estão falando de armaduras, vocês estão falando de força, vocês estão olhando para o gigante, estão falando do tamanho dele, do potencial que ele tem de luta, de guerra. Vocês estão falando sempre de chances de vitória. Vocês sempre pensam que vai se levantar um entre nós que tem alguma chance pelos olhos de vocês. Mas eu quero dizer para vocês, eu estou aqui para falar em nome de Deus. O Deus que me livrou de todos os inimigos que eu enfrento no dia a dia, é esse Deus que me livrará da mão desse incircunciso. Queridos, há momentos que a medicina não pode, há momentos que o nosso dinheiro não pode, há momentos que a nossa força não pode, há momentos que nós não podemos nada, e que nós tão somente precisamos, sobre todas as coisas, que o Senhor nosso Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso, tome a nossa causa e trabalhe em nosso favor. Não há nada, queridos, que possa te dar tanta certeza da vitória em meio às suas lutas, que confiar no Deus vivo que batalha por você. Aleluia! Não há nada que possa te dar tanta certeza da vitória, seja de vencer um câncer, seja de vencer uma enfermidade, seja de vencer uma luta pessoal, emocional, espiritual, financeira, seja qual for. Não há nada
que possa te dar tanta certeza da vitória em meio a essas lutas. E confiar no Deus vivo, que batalha as suas batalhas, que luta em seu favor. Aleluia, aleluia. De cara, nós podemos observar que um enredo secundário entra na história. A batalha entre Davi e Golias dá lugar ao foco entre Deus versus o foco no gigante. Davi apresenta para Israel aquele que daria a vitória. Não era ele, não era a sua força, não era o seu pastoreio, não era as suas técnicas de pegar um urso ou um leão. Era o Senhor que estava com ele, era Deus que estava com ele, era o poder de Deus. E esse Deus, Ele pode todas as coisas. Davi, queridos, vê o que os outros não veem e se recusa a ver os que os outros veem. Davi vê o que os outros não veem e se recusa a ver os que os outros veem, porque ele está vendo algo além do que Israel está vendo, algo além do que os homens estavam vendo. Você precisa, em meio às lutas e aflições e guerras e pelejas da sua vida, ver além do que as pessoas estão vendo. Nós precisamos enxergar além. Meus irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, numa manhã ensolarada em Mantena, eu ainda adolescente, jovem, começando a minha juventude, na igreja, que eu quero dizer. Me lembro que eu fui à frente da casa do pastor Enoque, que era o pastor da igreja Batista Getsemane. Eu estava na minha bicicletinha velha, e olhando para o pastor Enoque, eu conversava com ele sobre emprego, eu não tinha. Eu conversava com ele sobre namoro, eu não tinha. Sobre casamento, eu não tinha expectativa, eu não tinha esperança. Eu conversava com ele sobre finanças e eu não tinha nada. Mas naqueles dias, queridos, eu estava vivendo um dos meus melhores momentos com Deus. Eu conversava com ele sobre vida espiritual e eu tinha muita base para falar, porque Deus estava comigo, queridos. Mas naquela manhã, eu saí daquela conversa pensando: meu Deus, o que será de mim? Eu não tenho um emprego. Meu Deus, o que será de mim? Eu sonho em ter um casamento, eu sonho em ter uma família, mas eu não vejo esperança nenhuma para isso. E naquele dia eu propus em fazer com o Senhor um propósito de oração, de jejum e de busca. E eu comecei a declarar na minha vida, em nome de Jesus, um futuro promissor, uma vida abençoada. Queridos, eu era um cara que estava saindo da lama para viver a plenitude da glória de Deus, mas ainda tinha vestígios de coisas lá de trás em mim. E eu comecei a falar para Deus: Deus, o meu passado não me pertence. Eu preciso viver um futuro cheio das bênçãos do Senhor. E desde aquele dia, queridos, eu comecei a buscar por isso. E eu comecei a enxergar a frente. Eu comecei a enxergar a frente das muralhas. Eu comecei a enxergar a frente dos obstáculos. Eu comecei a enxergar a frente das dificuldades. E eu me lembro que eu era tão pessimista que eu li uma frase, todos nós conhecemos, que diz que no fim do túnel sempre há uma luz que brilha. E no meu pessimismo, eu pensei, quando li essa frase um dia, em algum lugar, eu disse: Senhor, está parecendo que essa luz
no fim desse túnel é uma locomotiva que está vindo contra mim. Não havia esperança em mim, até o momento que eu confiei que a luz no fim do túnel, a luz que está à nossa frente, a luz que nós precisamos é Jesus, é o Deus vivo e todo-poderoso que trabalha em nosso favor. Eu comecei a descansar em Deus. E é óbvio que como ser humano eu também desfaleço às vezes. Eu também fico aflito às vezes. Eu também tenho muitas indagações. Mas louvado seja Deus, que eu sempre tenho a oportunidade de me voltar a Deus e depositar totalmente a minha confiança. Por isso eu creio que eu só estou aqui e só vou chegar onde eu tenho certeza que vou chegar, porque Deus está comigo. Creia nisso, em nome de Jesus, e comece a ver o que os outros não veem, e se recuse a ver o que os outros estão vendo. Segundo, meu irmão, enquanto todos já davam por certo a vitória do inimigo Golias, queridos, Davi já tinha certeza da sua vitória, conhecendo o poder de Deus. Veja comigo o verso de número 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Veja bem que o substantivo está no plural. Veja bem que ele diz: eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Sabe qual era o problema de Israel? Sabe qual era o problema dos guerreiros daquele tempo? Eles estavam lutando contra o exército dos filisteus. Sabe qual era o problema deles? Eles se sentiam o exército de Israel. Quando Davi chega falando em nome de Deus e se dispondo em nome de Deus, todos já tinham por certo a vitória do inimigo Golias. Era como se eles esperassem uma notícia que me parece que muitos estão esperando. Há um primeiro caso confirmado de Covid-19, de coronavírus em Caputira, em Mantena, em tal lugar. Há uma primeira morte na minha casa, na minha família. Parece, queridos, que tem muitas pessoas que quanto mais os noticiários lançam que o número de mortes aumentaram, mais eles se dobram à falta de fé. Era como se Israel estivesse esperando assim no dia seguinte. Mais uma vitória de Golias, mais uma batalha vencida, mais uma derrota de Israel, mais um morto pelo exército filisteu. Porém, queridos, Davi conhecia a força que tinha Golias, mas ele sabia acima de tudo que o seu Deus era muito mais poderoso. Ele declarou isso quando ele disse que lutaria confiando no Senhor dos exércitos de Israel. Davi não estava enxergando apenas os céus ali. Ele olhava para Golias, mas ele via além. Ele via os exércitos de Deus junto de Israel. Ele via os anjos de Deus, o poder de Deus. Ele via Deus agindo em seu favor. Ele via anjos descendo e subindo para fazer aquilo que eles precisavam. Ou vocês pensam mesmo
que Davi venceu Golias pela sua força, ou pela sua técnica exemplar de pegar o seu estilingue e lançar aquela pedra na testa daquele gigante. Imagine vocês, se nós não depositarmos toda a nossa confiança no Senhor. Imagine vocês que Davi estava vendo o exército de Deus, ou os exércitos de Israel. O Senhor dos exércitos estava ali. Queridos, você precisa entender que há muito mais do que a sua força, há muito mais do que o remédio que você toma, há muito mais do que os médicos que nós temos, há muito mais do que os governadores que nós temos. Há anjos de Deus, há o poder de Deus, há a glória de Deus em nosso favor. Aleluia! E contra isso, queridos, ninguém pode vencer, porque não tem exército maligno que seja capaz de vencer os exércitos de Deus que batalham em nosso favor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro e último. Enquanto todos estavam totalmente sem esperança, Davi entra em cena, desconhecido, como guerreiro. Ele entra em cena desconhecido como guerreiro que poderia batalhar, mas demonstrando total comunhão com Deus, demonstrando afinidade com Deus, intimidade com Deus. Ele demonstra uma comunhão tão grande com Deus, que ele se apresenta em nome de Deus. Ele confia na sua vitória pelo poder de Deus. A sua alma cheia de Deus faz com que ele tenha todas as qualidades para enfrentar aquele inimigo. A sua alma cheia de Deus lhe faz ter todas as estratégias, as qualidades, força, poder para enfrentar aquele inimigo. Há algo que nós precisamos ter dentro de nós, irmãos, que é uma alma cheia de Deus, um espírito reformado, transformado, um espírito fortalecido. Nós precisamos ter dentro de nós a esperança que vem de Deus. Por que há pessoas cabisbaixas, com a alma entristecida, como mesmo Davi, mais à frente, disse, quando ele estava com a alma abatida, quando ele estava para baixo, quando ele estava se sentindo derrotado. Nós também, às vezes, estamos assim, e nós precisamos falar para o Senhor: enche a minha alma, enche o meu espírito, enche-me da tua presença, porque eu preciso das qualidades que vêm do alto, do poder que vem do alto, da unção que vem de Deus, da presença do Senhor em mim. Quando temos comunhão e confiança em Deus, queridos, podemos ter sempre a certeza da vitória. Por isso, meu irmão e minha irmã, olhe com olhos espirituais e viva para Deus, porque certamente você terá as suas vitórias. Você precisa, em nome de Jesus, fazer como Davi fez, entrar em cena falando sempre em nome do Deus vivo. Você também precisa fazer como Davi fez, ter certeza da sua vitória, conhecendo o poder de Deus. E você precisa fazer também como Davi fez, entrar em cena, mesmo que desconhecido, mesmo que as pessoas pensem: ele não pode,
ele não consegue, ele não vai alcançar, ele não vai chegar, ele não pode. Mas você precisa demonstrar que você tem total comunhão com Deus, que você tem intimidade com Deus, que você tem uma alma, um espírito cheio de Deus, que você está fortalecido por aquele que nos fortalece, que nos cobre, que segura em nossas mãos e nunca nos deixa só. Olhe com olhos espirituais e viva para Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Quero convidar aqui os irmãos que me ajudaram. Nós vamos orar juntos mais uma vez nessa noite. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça seu lugar, pra sua fé compartilhar. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o Rei da Glória. Vamos começar do início. eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Veja. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento
meu coração. Limpa, Senhor. Limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. aleluia. Essa parte dessa canção diz: limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. te amo. Te amamos, Senhor. Aleluia. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Pode declarar, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. nós temos terminado os nossos cultos de joelhos, orando juntos. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Terminar o nosso culto de joelhos, orando ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Se você nesse momento na sua casa quer também se colocar de joelhos para clamar a Deus, você pode. E peça ao Senhor: Senhor, limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver, para que você possa enxergar, querido, que há um Deus que trabalha em nosso favor, em seu favor. Vamos orar nesse momento, nos colocar de joelhos, vamos entregar as nossas vidas ao Senhor. No final nós vamos dar as mãos, vamos erguer as nossas mãos e vamos declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que você possa crer, meu irmão, que não há nada, não há inimigo, não há gigante que possa contra nós, se Deus estiver conosco.
enquanto Israel depositou a sua confiança nos seus guerreiros, nos seus homens de guerra, eles foram derrotados pelos filisteus. Mas quando chegou Davi, depositando e mostrando a eles toda a confiança que ele tinha em Deus, e que Deus daria vitória, aleluia, então Israel recebeu a sua vitória, porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, estava com eles. Pai querido, nessa noite, nós apresentamos a Deus as nossas vidas ao Senhor. Cada família que está conosco nessa noite, cada casa, meu Pai, nós pedimos ao Senhor que essa família possa ter os olhos abertos nessa noite, possa ter a sua fé fortalecida, e depositante, ó Deus, todos eles sejam de confiança total ao Senhor, que eles possam depositar sua confiança no Senhor, o Deus que trabalha, o Deus que batalha, o Deus que luta as nossas lutas, o Deus que trabalha em nosso favor, o Deus que batalha as nossas batalhas. Meu Pai, quantas famílias têm passado por tantas lutas, tantas dificuldades, e sobretudo, ó Deus, o nosso mundo tem passado por dias tão complexos, mas que nós possamos, ó Pai, olhar para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Obrigado por essa noite, por esse culto, que essa palavra possa ter alcançado corações, que tenhamos olhos espirituais para viver a vida pro Senhor. Repreenda esse mal, Pai. Livre-nos desse mal. Livra a nossa cidade desse mal. Livra a nossa família desse mal. Meu Pai, em nome de Jesus, desfaça esse mal contra nós. Eu uno a minha oração, a minha fé, ao dos meus irmãos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos dar as nossas mãos. Você na sua casa também, com a sua família, pode fazer isso. E vamos declarar 3 vezes bem forte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém é contra nós, queridos, porque há um Deus que trabalha em nosso favor. Pode ficar aqui vocês 3, o William vai para lá porque ele tem que daqui a pouco soltar música, mas eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que participaram dessa transmissão, participaram desse culto, todos irmãos, né? Temos muita gente lá em Vitória, lá em Manhuaçu, lá em Mantena, né? Pessoas aqui da região que está conosco nessa noite. Deus esteja abençoando a vida de todos vocês que participaram desse culto, que participaram dessa transmissão e puderam adorar ao Senhor através dessa transmissão. Meu irmão, que Deus possa cobrir a sua casa, a sua família. Deus possa te dar saúde, te dar força. Deus possa, em nome de Jesus, abrir as portas que você precisa que sejam abertas, em nome de Jesus. Que Deus possa te fortalecer, te cobrir com as mais ricas bênçãos, em nome de Jesus. Nós cremos que está chegando o dia de nós voltarmos, está chegando o tempo de voltarmos a cultuar aqui no templo. Esse dia vai chegar. Eu queria que o William coloque na câmera frontal aí, William, só para o pessoal ver como. Coloca o Ítalo para nós, vai que o William tira a nossa transmissão. O Ítalo vai colocar ali para vocês verem. O William, ele pode até
mexer aí para um lado, para o outro, para vocês verem, se for o caso, como que nós estamos aqui hoje. Né? Hoje até que veio a irmã Márcia participar com a gente, né? Mas essa é a nossa situação, a realidade. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Mas nós queremos que isso vai passar. É por isso que nós precisamos entender que a nossa vida, irmãos, não é o dinheiro que temos, não é as mansões, não é os carros mais poderosos, melhores, né? Porque olhem aí para vocês verem. Construímos esse templo, estamos pagando ainda a construção, mas não podemos abrir as portas para que os irmãos entrem. Por enquanto. Mas daqui uns dias estaremos aqui novamente. Daqui uns dias nós vamos estar todos juntos aqui, né, irmãos? Adorando ao Senhor. Mas nós estamos aqui hoje com alegria. Eu estou praticamente sem voz, mas com muita alegria, querido, para cantar, para louvar a Deus, para orar, para pregar a palavra do Senhor. E que você tenha alegria de adorar o Senhor aí na sua casa, nesses dias, mesmo, né, com essa distância aqui do templo, mas você, aí na sua casa, é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus te proteja, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo, o conforto do Espírito Santo, esteja sobre nós, irmãos, sobre a nossa família, sobre as nossas cidades, sobre o nosso estado, sobre o mundo todo, sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre a superfície da terra. Sabe por quê, queridos? Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mais os seus mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu, você, nós nos alegraremos e exultaremos no Deus da nossa salvação. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te faça feliz, em nome de Jesus. Ficam todos na paz, um forte abraço, um beijo gostoso e que Deus te proteja. Ficam todos com Jesus, ficam todos na paz. Que a virtude em ti, oh Deus, eu sei que tu podes mudar essa situação, Senhor. Se ao menos te tocar, Senhor, transformado eu serei. Oh Senhor, o tempo da dor, as frustrações, a solidão, angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca tive, mas reconheço que estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão.
corações a solidão, angústia de estar vivendo sem saber